Olá a todos, meu nome é Guilherme Cavallari e nós estamos aqui no Refúgio Calapalo, a escola de aventura e abrigo de montanha que eu dirijo em Gonçalves, Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, a 1585 metros de altitude. Então aqui nessa escola a gente tem cursos de trekking, de bikepacking, mountain bike, cicloturismo, GPS para aventura, etc. E eu fui convidado para falar nesse congresso sobre abrigos. E abrigos é o termo que a gente usa em aventura para identificar a forma como a gente dorme em acampamento. A gente está muito acostumado a pensar em acampamento e associar diretamente com barraca. Então, a barraca é a forma mais convencional de abrigo num acampamento, mas não é o único. Ela é eficiente em alguns aspectos e pouco eficiente em outros aspectos. Então é isso que eu vou tentar explicar para vocês rapidamente nesse vídeo. Então, por abrigo a gente entende um tipo de proteção contra os elementos, contra a chuva, contra vento, contra neve, um pouquinho contra frio. Embora o abrigo em si não seja a melhor barreira térmica que existe. Então esse é um erro muito comum, a gente imaginar que uma barraca ela vai esquentar a gente, né? Na verdade, quem vai esquentar a gente à noite é o saco de dormir, ou de dia, se a gente estiver dentro da barraca, quem vai nos aquecer é a nossa roupa. A barraca tem uma propriedade térmica limitada. Quanto menos ventilação ela tiver, quanto menos tela ela tiver na sua construção, para segurar um pouco o calor que emana do nosso corpo, né? Porque a barraca, o saco de dormir, qualquer equipamento não produz calor. Quem produz calor somos nós. Então, o equipamento ele funciona como um retentor desse calor que nós produzimos. Então, quando nós pensamos em abrigo, a gente, pensando não em alta montanha ou em expedições em lugares extremamente frios como Antártica ou não sei, Sibéria no inverno, pensando no trekking de 3 estações, no bikepacking de 3 estações, a gente não se preocupa tanto com a capacidade térmica do abrigo, né? A gente vai pensar mais nele como uma proteção impermeável, um quebra-vento, um local para nos defender de outros vetores de risco do meio ambiente, como bichos, insetos, etc. Então vamos lá, vamos falar de abrigos. Eu vou mostrar para vocês alguns desses abrigos em funcionamento. E explicar, pontuar algumas características. Então, o mais tradicional, o mais comum de todos, que vem primeiramente de todo mundo, é a barraca. Então eu vou montar uma ou duas barracas para vocês entenderem o que eu busco numa barraca quando eu escolho esse equipamento nas minhas expedições. E as razões, né, as qualidades e defeitos, né, do equipamento por trás disso. Então, quando eu escolho uma barraca, é porque eu estou pouco preocupado com peso e volume, porque existem abrigos mais eficientes nessa equação peso e volume. Então a barraca convencional, de todos os abrigos disponíveis, é a que tem a pior equação peso e volume, ou seja, ela é o abrigo mais pesado e mais volumoso. Então esse seria, entre aspas, o defeito, né, a limitação da barraca. Quando eu penso numa barraca, em comparação com os outros abrigos disponíveis no mercado, disponíveis pela tecnologia de aventura existente, eu elegi uma lista de coisas e é isso que eu vou atrás. Então, primeira coisa, eu vou atrás de uma barraca que seja autoportante. Isso significa que ela fique em pé sozinha. Por exemplo, uma barraca cuja estrutura
de sustentação, 2 bastões de caminhada, né? Tem barraca hoje em dia que não tem vareta e ela se sustenta por 2 bastões de caminhada. Essa barraca não é por si só autoportante, porque uma vez, para ficar de pé, eu preciso amarrar o bastão não fica em pé sozinho, ele precisa de sustentação, se bate um vento ele cai. Então essa barraca não é autoportante. Uma barraca cuja vareta de construção é um arco, também não fica em pé sozinha, né? O arco cai, ele precisa de amarração. Uma barraca do estilo, do tipo túnel, que a gente chama, que tem 2 arcos, também não fica em pé sozinha. Ela precisa de amarração, de algo que sustente a estrutura, senão os arcos colapsam. Então, uma barraca, para ser autoportante, no mínimo, ela tem que ter 2 varetas cruzadas. E isso gera aquele modelo, né, aquele desenho de barraca em estilo iglu, que são as retangulares com uma vareta cruzada com a outra e ponto final. Essa barraca fica em pé sozinha, ou seja, eu consigo montar ela, levantar ela do chão montada e mudá-la de lugar, sem nenhum problema. E outros desenhos de varetas, né, que cruzam e que permitem que a barraca se sustente sozinha. Qual que é a vantagem disso? São muitas. Primeiro, eu posso chegar numa situação onde eu estou numa sala como essa, né? Isso aqui vocês não estão vendo para trás da lente, mas isso daqui é um galpãozinho, onde eu dou meus cursos. Esse galpão pode servir como uma residência, uma casa, né, num acampamento, durante uma viagem, uma expedição. Já aconteceu comigo inúmeras vezes, de eu chegar na Patagônia, na Escócia, nas Highlands, ou aqui na Mantiqueira mesmo, e chegar na casa de alguém, num sítio, numa fazenda, e tem lá um galpãozinho, um coberto, um quiosque, está chovendo muito, e eu quero montar meu acampamento no local abrigado dessa chuva. Eu vou lá, peço permissão para o proprietário, posso dormir aqui no seu galpão, na sua garagem, na sua varanda? Ah, tudo bem, ele diz, né? Pode ir lá. Então, a minha barraca autoportante, ela consegue ficar montada em cima de um chão de cimento, em cima de um piso de madeira, porque eu não preciso estacar, não preciso colocar estacas para que ela se suporte. Então, essa é uma vantagem da barraca autoportante. Outra barraca é, por exemplo, se eu estiver na natureza e eu quiser montar o meu acampamento em cima de uma laje de pedra. Não tem como eu fincar estacas e sustentar a barraca. Eu vou ter que fazer amarras com pedras soltas, com a vegetação local, etc. Que às vezes também não está disponível, não é tão fácil assim. Então, a barraca autoportante cumpre esse papel de versatilidade de ficar em pé em qualquer lugar. Ou numa situação mais corriqueira, mais simples, eu chego num local de acampamento e monto a minha barraca ali, naquele local que eu cheguei, onde eu larguei a mochila. Depois de montada, eu escolho aonde que ela vai ficar fixa, onde ela vai passar a noite. Então, depois de montada, eu levanto ela e ponho ela no lugar certo. Isso vocês vão ver eu fazendo quando eu montar uma barraca para vocês. Então, autoportante é uma característica que eu busco nas minhas barracas. Outra característica que eu busco é parede dupla. Por quê? Algumas barracas, elas têm um tecido único, que é impermeável, não permite que a água da chuva entre, mas é respirável. Ela permite que o suor, a respiração, toda a sua umidade que sai da gente, transpire pelo tecido da barraca. Então, supostamente, é uma barraca que vai ficar seca, porque a umidade que eu gero, né, que nós geramos dentro dela, será expelida, né, naturalmente, vai passar pelo tecido, que é poroso, tem um tipo de poro pequeno demais para a passagem da água como líquido, né, e largo o suficiente para que a água em forma de vapor, que é o que exala da gente, a umidade em forma de respiração, de suor, isso passa por esse poro. Então esse tecido, essa parede única da barraca, ela tem esses poros
com esse diâmetro específico que não permite que a água entre, mas permite que o vapor de água saia. Só que a eficiência disso é muito relativa, porque se a gente está num local de umidade do ar relativa muito alta, como é a nossa realidade no Brasil, ou temperaturas mais elevadas, acima de, sei lá, 20 graus, a umidade do nosso suor, da nossa respiração, ela se condensa, ela vira água antes de bater na parede, ou ao bater na parede da barraca. E aí condensa e essa água depois toda escorre para dentro do nosso abrigo. Então essas barracas de parede única não são muito eficientes em locais de clima ameno e úmido, que é o nosso caso no Brasil. Então elas vão funcionar melhor em climas bem mais frios e mais secos. Como eu faço a maior parte das minhas atividades aqui no Brasil, eu busco sempre uma barraca que tenha parede dupla, que tenha um corpo e tenha uma capa, né, que tenha um sobreteto cobrindo o corpo. E esse corpo, quanto mais arejado for, quanto mais tela ele tiver, mais eficiente vai ser esse abrigo na questão de não permitir a condensação. Então essa é uma coisa que eu busco nas barracas que eu uso. Então, autoportante, parede dupla. Outra equação, outra característica que eu busco quando eu escolho a barraca como abrigo é que ela tenha uma equação de peso, volume e preço condizente com o meu orçamento e a minha realidade. Então, por exemplo, eu faço bastante atividade sozinho, mas eu também faço em especial trekking com a minha esposa, com a Adriana. Então, eu teria que ter, a priori, uma barraca para uma pessoa quando eu estou sozinho e uma barraca para 2 pessoas quando eu estou acompanhado. E eu estou acompanhado em várias ocasiões. Só que a relação de peso, volume e preço numa barraca de uma pessoa e de 2 pessoas não é muito equilibrado. Uma barraca de uma pessoa, o mesmo modelo, a mesma marca, e 2 pessoas, vai ter uma diferença de peso de 10, 15%. E vai ter uma diferença de volume também em torno de 10, 15%. Só que a gente está falando de um equipamento com o dobro de área útil. Então, não é uma equação equilibrada. E o valor, o preço, vai ser também 10% mais barato. Então, na minha concepção, não compensa tanto se eu quiser diminuir peso e volume, eu vou pensar em não usar barraca. Eu vou pensar em outras formas de abrigo que são mais eficientes na redução de peso e volume. Não vou pensar em comprar uma barraca para uma pessoa e ter o mesmo modelo para 2 pessoas quando eu estiver acompanhado da minha esposa, por exemplo. Então, eu costumo optar por barracas para 2 pessoas, mesmo quando eu estou sozinho. Essa diferença de peso e volume não vai fazer tanta diferença, né? Se eu quiser mudar, eu vou atrás de um abrigo mais eficiente que não vai ser uma barraca. Então, autoportante, parede dupla, 2 pessoas e 3 estações. Então, que eu vou explicar agora. Essas 4 características dão a diretriz para o tipo de barraca que eu vou escolher. Então, o que é uma barraca para 3 estações? É uma forma de catalogar, né, de definir o equipamento. São as 3 estações no hemisfério norte, ou seja, primavera, verão e outono no Canadá, na Inglaterra, na Finlândia, na Rússia, no Japão. Ou seja, na meia estação, primavera e outono, nesses lugares, a temperatura pode estar menos 10. Você pode ter 1 metro de neve. Condições que para nós brasileiros são consideradas extremas. Na verdade não são, mas para nós isso é extremo. Então, uma barraca 3 estações, ela é pensada para suportar esse tipo de ambiente, menos 10, 1 metro de neve, sem grandes traumas, sem grandes problemas. Então, para a gente, é mais do que suficiente. Uma barraca 4 estações,
seriam 4 estações, incluiria o inverno lá no hemisfério norte. Isso já vira uma barraca de alta montanha, uma barraca de expedição em clima bastante agressivo. A gente está falando de menos 30 abaixo de zero, né? Está falando de tempestades de neve que cobrem a barraca. A gente não precisa disso quando a gente fala de trekking, ainda mais nesse nível de trekking que a gente está discutindo agora nesse congresso, né? Então, 3 estações faz parte daquelas características que eu opto quando eu escolho a barraca como meu abrigo. Mas, voltando, a barraca não é o único tipo de abrigo disponível para quem pratica aventura. Outra forma de abrigo pouco convencional, ainda mais aqui no Brasil, seria o bivac. Bivac é um termo de origem francesa, que surgiu por volta das guerras napoleônicas no século XIX. O exército de Napoleão tinha tecnologia de ponta à sua disposição. Então eles desenvolveram tendas menores, mais versáteis, mais leves, e com isso eles se tornaram uma força armada ágil, né? E conquistaram a Europa quase inteira. Então, o que é o bivac, né? O bivac é um tipo de abrigo de acampamento não convencional, mas que é composto por um sobreteto, né? Que é o que a gente precisa para se defender da chuva, um pouco do vento, e talvez um piso. Imagina a barraca modular. Imagina a barraca que você pudesse usar só o sobreteto, inclusive sem as varetas, com a opção de usar ou não as varetas, com as varetas, usar o sobreteto e um piso, usar só o piso, ter um mosquiteiro, né, um corpo que te protegesse de insetos e bichos menores, mas tudo que você pudesse escolher por itens. Então eu levo nessa viagem só o sobreteto, numa outra eu levo o sobreteto e o piso, num outro eu levo o sobreteto, o piso e o mosquiteiro. Então eu vou montar também para vocês verem uma barraca que tem essas características, que seja uma barraca bivac, uma barraca modular. E vocês vão ver também nessa configuração o uso de alguns itens apenas. Então, só o sobreteto e o piso. Então, isso a gente chama de bivac, né, de dormir em bivac. Só que dentro desse universo do bivac, né, que faz parte dos abrigos mais leves, mais compactos, mais versáteis, né, disponíveis no segmento, no mercado, existe também uma coisa chamada saco de bivac, que seria assim, mais ou menos uma capa de chuva de saco de dormir. O saco de dormir e o isolante térmico, né, que vai entre nós e o chão, eles dois juntos, né, saco de dormir e isolante térmico, compõem o que a gente chama de sistema de dormir. E não dá para andar sem esses dois, né? A gente, para dormir bem na natureza, né, no ambiente selvagem externo, a gente tem que se proteger termicamente do frio da noite, que é sempre mais intenso do que o frio durante o dia, e da nossa baixa de metabolismo. Então, enquanto nós dormimos, o nosso metabolismo baixa de frequência, né, baixa de intensidade, e o coração bate mais devagar, bate com menos força, e a irrigação de sangue no organismo se dá de forma também mais lenta e menos intensa. Então, locais do nosso corpo, né, extremidades mais distantes de onde está o coração, como os pés e as mãos, costumam ficar muito frios à noite. Então, para dormir, a gente tem que ter o isolante térmico e o saco de dormir. Ponto. O abrigo é o que vai defender de chuva, vento, etc., esse conjunto. Tá? Então eu não vou entrar na questão do saco de dormir isolante nessa aula, né? Aqui eu vou falar de abrigo. Então, uma vez determinado, né, o isolante térmico e o saco de dormir, eu tenho a opção de dormir na natureza só com os dois.
desde que eu tenha certeza de que não vai chover, porque se chover, o saco de dormir não é impermeável. São raros os modelos de saco de dormir que tem um tipo de tecido inteligente, como aquele da barraca que eu falei anteriormente, que é impermeável, que não permite que a chuva entre e que permite que o suor saia. São muito raros e caros também os sacos de dormir com essa característica. Então, a gente tem que defender o saco de dormir isolante da chuva. Para isso, vem o abrigo. E esse abrigo pode ser um saco, no formato de um saco de dormir, onde eu entro dentro dele com o meu isolante e o meu saco de dormir e me fecho dentro desse sarcófago de tecido leve, impermeável e respirável, e ali eu consigo me proteger durante a noite do vento, da chuva, de insetos, etc. E eu vou montar para vocês verem também esse saco de bivac, né, esse equipamento em funcionamento, né, para vocês entenderem. Então, recapitulando, a gente teria a barraca como uma forma convencional de abrigo, a gente teria bivacs, que são vários estilos de dormir menos convencionais, mas com elementos da barraca, né, o sobreteto, o piso, o mosquiteiro, etc. O saco de bivac, que de todas as formas de abrigo é o mais compacto, o mais leve, o mais versátil e, por conseguinte, isso eu vou falar daqui a pouco também, o menos confortável. E também a gente tem um quarto tipo de abrigo que eu vou mostrar para vocês, que é a rede de dormir, que a gente pendura entre dois postes, duas árvores, etc., e que obedece à lógica de qualquer abrigo. A gente tem que ter uma rede e tem que ter um sobreteto, tem que ter um toldo, alguma coisa que nos defenda da chuva. E em algumas situações também um mosquiteiro, se a gente estiver num lugar onde os insetos são um problema. Inseto, cobra, etc. Isso vocês vão ver também montado em funcionamento. Então são esses os 4 tipos de abrigo que eu vou abordar nesse filme com vocês. Então, para completar essa apresentação, eu vou só discorrer rapidamente sobre a equação eficiência-conforto. Quando a gente escolhe um abrigo, a gente não se preocupa só com a questão do peso-volume, a gente se preocupa também com a questão da eficiência, que está numa relação oposta à relação conforto. A gente não consegue encontrar um abrigo que seja o mais leve, o mais compacto e o mais confortável. A gente tem que escolher entre peso, volume e conforto 2. Né? Não vai conseguir ter os 3 juntos. Então, explicando. A barraca ela tem a pior relação de peso e volume, ela é o mais pesado e o mais volumoso de todos os abrigos, porém é o mais confortável. Imita uma casa. Dentro de uma barraca eu consigo me sentar, eu consigo escrever, ler, trocar de roupa, eu fico abrigado dos olhos alheios, eu posso ficar pelado se eu quiser, sem me sentir desconfortável ou incomodar aos outros. N coisas, né? Quem já dormiu em barraca sabe do que eu estou falando. E quem não dormiu pode facilmente imaginar. Um saco de bivac é como se fosse um caixão de defunto, é um sarcófago. A gente entra para dormir, acordou, a gente quer sair correndo de lá. Não dá para se trocar, não dá para ler um livro, não dá para escrever o diário, não dá para namorar com a patroa, nada. Então, na equação peso-volume é o campeão. Em relação ao conforto, é o vilão, é o pior de todos. E assim vai. Então, os abrigos eles vão sempre ter essa referência de eficiência versus conforto. E vai do estilo, da personalidade de cada um, escolher para que lado pender o pêndulo. Beleza? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês esses 4 estilos de abrigo em funcionamento.